A tilápia é um dos principais produtos da piscicultura mineira. No cenário internacional, Minas Gerais também se destaca na exportação de pescado. Em 2021, o estado exportou cerca de 41 mil dólares em peixes, crustáceos e moluscos. Para entender a qualidade e segurança, o Instituto Mineiro de Agropecuária desenvolve atividades de conscientização sobre o pescado. E sobre isso, nós vamos conversar agora com o pesquisador Giovanni Rezende. Olá, Giovanni, boa tarde para você. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Giovanni, eu quero começar te perguntando qual que é o objetivo dessas ações de conscientização promovidas pelo IMA sobre o pescado no Triângulo Mineiro. As ações compreendem um conjunto de iniciativas para tornar esse pescado mais popularizado. Entendimento das regras, tanto da parte de licença ambiental, no tocante também à licença sanitária desses empreendimentos que processam o pescado. Ô Giovanni, Minas Gerais vem se destacando na produção da tilápia, como eu disse agora há pouco. Como que o estado conseguiu se consolidar para chegar, né, nessa posição tão importante no setor? Um segmento que vem caminhando já há muito tempo no tocante à profissionalização, esse crescimento vertiginoso já nos últimos 10 anos, resultado de empreendimentos que iniciaram ali em 2007, 2008, região de Três Marias, depois também já na região de Furnas, hoje Triângulo Mineiro também vem se destacando com empreendimentos tanto coletivos quanto particulares, pesquisa, ações de extensão, o trabalho também do IMA. Então são várias das vinculadas à Secretaria de Agricultura que vem fazendo cada qual o seu papel, juntamente com o segmento privado, claro, que encontrou aí um novo negócio, né, da agropecuária. E como sendo ainda uma carne pouco consumida no Brasil, isso vai ao contrário do que ocorre, né, no mundo, e com maior informação das pessoas, maior nível de informação, tem havido aí um crescimento nesse consumo, apesar de ainda muito tímido. Então ainda o potencial é muito grande perante o baixo consumo quando se compara com outros países, principalmente países de primeiro mundo, Europa, Japão, entre outros. Nesse sentido, Giovanni, o que é produzido aqui em Minas, né, como você disse, o mercado interno brasileiro, até no estado, né, ainda não entendeu a importância do consumo desse tipo de alimento, como você disse agora há pouco. Vocês também exportam? Como que é a relação com outros países? Houve uma abertura para o mercado externo muito significativa nesses últimos 3 anos. Agora está encontrando uma certa dificuldade, né, em razão desse aumento das taxas, a taxação. Isso hoje, conforme dados da Peixe MG, um estudo, uma análise feita pelo atual presidente, Pedro Rivelli, na ordem de 4%. Isso, ou seja, isso está afetando em torno de 4% do volume da tilápia produzida em Minas. É significativo. Mas o que a gente tem que pensar, nesse momento, em outras estratégias que possam gerar negócio, né, e trazer soluções, não pensar somente no problema em si. Por exemplo, tentar trabalhar na substituição das importações. Existem peixes que o Brasil ainda importa muito, em muito volume, né, já fazendo parte do hábito de consumo de boa parte da população, principalmente classes
B, C, né, ou mesmo no sentido de substituir parte do pescado nativo, parte do pescado do extrativismo, até porque já existe uma sobre-exploração, né, na pesca. E, além disso, trabalhar também com uma maior popularização no sentido de trazer a culinária, novos pratos, mas quando eu digo assim, na rotina, no dia a dia, de segunda a sexta, e não como um prato de restaurante, um prato mais caro. Para isso a gente tem possibilidades como peixe assado, como alguns pratos de rápido preparo e que ainda não estão, ainda não foram absorvidos por essa dona de casa ou mesmo por restaurantes que deixam de colocar o pescado no mix de carnes, né, no mix de proteína. Além disso, também a questão de atrair novos consumidores. Essa é uma estratégia muito importante no sentido de colocar as crianças a consumirem mais pescado, para trazer aí um maior volume e uma economia de escala que viabilize melhor esse negócio, tanto para pequenos, médios e grandes, e principalmente a gente tenha a agroindústria, né, o processamento, o produto final chegando a esse consumidor. Uhum. E em relação a exigências sanitárias, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores de tilápia atualmente? Questões sanitárias, elas envolvem medidas, né, preventivas para evitar a entrada de doenças no Brasil, em Minas, a questão de importação, a questão de matrizes, produtos, né, agilizar o registro de novos produtos, novas tecnologias que vão facilitar, tornar mais eficiente tanto esse trabalho de preventivo como vacinas, né, minimizar os custos desses tratamentos preventivos, como também aumentar a opção de produtos que possam ser utilizados na piscicultura. Mas, principalmente, vem da demanda, né, dessa demanda de capacitação, informação, treinamento, correto? E mais profissionais no segmento, profissionais capacitados. Ô Giovanni, o IMA, né, ele tem um registro sanitário que é emitido aí para os produtores de pescado. E aí, como que o consumidor pode saber que ele está comprando um pescado que tem uma procedência legal, segura, que se atenta aí a todas essas exigências sanitárias? Um dos primeiros indicativos é a procedência através dos selos de inspeção, sejam eles selos de inspeção municipal, estadual ou federal, bem como alguns procedimentos como boas práticas de manejo, empresas idôneas, marcas, e conhecimento também do protocolo básico de produção. Hoje, em Minas, né, o Brasil é exemplo em termos de produção sustentável de peixes, né, peixes de cultivo, em razão de todos esses protocolos, cuidados, rações de qualidade, implementos, equipamentos, pessoal bem treinado, uma preocupação com o uso, ocupação e exploração desses espaços, né? Tanto em termos de fazenda, piscicultura, lagos, açudes. Então, já existem vários estudos definindo a capacidade de suporte, quantas toneladas por ano pode ser tirado, no sentido não só de viabilizar financeiramente o negócio, como também viabilizar
em termos de índices ambientais, de ser possível produzir por um longo período, de forma, inclusive, a evitar, né, colapsos, doenças. Muitos desses problemas são decorrentes de um uso indevido dos recursos naturais, de um excesso, de abusos, vamos dizer assim. Muito bem, muito obrigada, Giovanni Rezende, que é pesquisador da EPAMIG. Giovanni, obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço o convite, um abraço, sucesso aí.